Boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda a nossa live, ao nosso encontro semanal aqui de quarta-feira às 9h25 da noite. Se você está vendo essa live gravada, seja muito bem-vindo também. Hoje nós vamos falar sobre investimentos e mais especificamente sobre renda variável. Quem se lembra, na semana passada, nesse nosso mesmo encontro, a gente conversou um pouquinho sobre renda fixa, também sobre investimentos, mas sobre renda fixa. Vamos relembrar um pouquinho o que era a renda fixa para a gente poder entrar na renda variável, tá? A renda fixa é aquele investimento que você sabe o quanto você vai receber no final do período, no final do investimento, né? Como assim? A forma de cálculo do rendimento que você vai receber, do retorno, do resultado desse investimento, ela já está definida desde o início do seu investimento. Você sabe como calcular o valor que você vai receber, né? Um exemplo que a gente falou na semana passada é, por exemplo, o Tesouro Direto. No Tesouro Direto você tem muito fácil como calcular qual vai ser o resultado que você vai ter. Então tem o Tesouro Direto amarrado pelo índice da taxa Selic, pelo índice o IPCA, que é a inflação, tem a taxa Selic mais um percentual. Então você já sabe exatamente como calcular o resultado, o retorno que você vai ter no final do prazo que você quer deixar o seu dinheiro investido. Então, essa é a renda fixa. Você sabe como calcular, você sabe estimar quanto você vai receber, qual vai ser o retorno, o resultado do investimento que você está fazendo. A renda variável, então, por outro lado, ela é o contrário. Se na renda fixa você consegue calcular, você sabe como calcular, na renda variável é impossível saber com certeza quanto você vai receber. Tem gente que diz que sabe, que isso, que aquilo, que dá para calcular, que faz. É tudo estimativa, tá? O mercado de renda variável, ele é imprevisível. Você pode sim fazer previsões, estudos, cálculos, existem diversas teorias sobre isso, não é sobre isso que a gente está aqui para falar. A gente está aqui para falar que é impossível prever com certeza. Ninguém no mundo vai te dar 100% de garantia do rendimento que você vai ter quando você estiver no mercado de renda variável, tá? Mas isso é bom. É bom por quê? Porque você, da mesma forma que você não sabe quanto você vai receber, você não sabe calcular, isso quer dizer que você pode receber mais do que você está esperando. Na renda fixa, você sabe exatamente quanto você vai receber. Você sabe lá ao final do período quanto é. Isso quer dizer o quê? Não é menos que aquilo, mas também não é mais do que aquilo. Isso é um limite para o seu ganho. Enquanto que na renda variável você não tem limites. Então você tem sim que ter o cuidado e ter a consciência de que você sabe que não dá para calcular, não dá para ter certeza o quanto você vai receber, mas isso tem o seu lado bom. Se você souber escolher bem onde colocar o seu dinheiro, onde investir o seu dinheiro, você tem a grande chance, o grande potencial de ganhar muito mais do que na renda fixa. Então a renda variável basicamente é isso. Mas vamos entrar um pouquinho em mais detalhes, entender um pouquinho melhor o que é, quais são os exemplos e como trabalhar dentro da renda variável, tá? Então, a renda variável, alguns exemplos. Quando a gente fala de renda variável, uma das primeiras coisas que vem na cabeça de todo mundo que fala sobre isso são ações, mercado de ações, bolsa de valores. Então, quando você fala sobre ações, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa saber? As ações são um dos ótimos exemplos daquilo que eu dei. Quando você entra no mercado de ação, você não sabe dizer, você não tem como garantir qual vai ser o rendimento, qual vai ser o retorno, qual vai ser o crescimento que você vai ter no período, no prazo. Não existe uma fórmula mágica. Existem sim muitas teorias, muitas técnicas de análise gráfica, muito jeito de analisar mercado, e você faz uma análise, quem trabalha dia a dia com isso no mercado de ações, faz uma análise do comportamento da empresa que você está investindo. Porque o que você precisa entender? Qual que é o grande X da questão quando a gente fala em mercado de ações? Muita gente não entende, não sabe. Vamos fazer esse parênteses aqui. O mercado de ações, quando você investe numa ação, você está se tornando, de certa forma, sócio daquela empresa. Então, quando você escolhe investir nas ações do Banco Itaú, investir nas ações da Apple, investir nas ações do Magazine Luiza, você está se tornando sócio daquela empresa. Um sócio de uma empresa que tem sim a vontade de crescer, tem a sua gestão voltada para o crescimento, para pagar dividendos para os seus acionistas, para valorizar as ações daquela empresa, mas que corre o risco dentro do mercado de passar, por exemplo, pelo momento que a gente está vivendo, de uma pandemia, em que muitas empresas, ao invés de continuar crescendo, começaram a cair, tiveram alguns prejuízos, demoraram para engrenar de novo. Então, quando a gente fala de ações, isso tem claro. Existem esses dois lados da moeda. Você pode sim correr o risco de perder dinheiro, mas você pode também ganhar muito mais do que você está imaginando. Então, esse é o benefício da renda variável e as ações são um ótimo exemplo disso. Mas tenha isso claro na sua mente. Se você quer trabalhar e investir em ações, você tem que saber analisar o que você está adquirindo, qual ação que você está adquirindo e por que você está escolhendo aquela empresa. Então, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, antes de começar a investir, seja em renda fixa, seja em renda variável,
seja em ações, você precisa ter muito claro na sua cabeça, na sua ideia, qual é o objetivo que você quer alcançar. Se você não sabe o objetivo, você não vai saber qual o melhor veículo para chegar lá. Então, o mercado de ações ou o mercado de fundo imobiliário, fundo de ações, fundos de índices, esses são alguns exemplos de renda variável, tá? Você tem também mercado de opções, tem câmbio que você pode trabalhar com outras, a valorização de outras moedas. Então, quando a gente fala de renda variável, tem diversas formas e você precisa saber qual delas vai te ajudar a chegar mais rápido no resultado que você quer, a chegar com segurança no resultado que você quer, porque algumas delas não vão te levar até lá. Então, você precisa saber analisar tudo isso para entender melhor qual o melhor caminho para você chegar lá, tá? Pensando nisso também, falando em câmbio, tem um mercado aí que tem crescido muito. Não é um mercado novo, mas comparado às ações, aos fundos, é um mercado recente, que é o mercado de criptomoedas. Criptomoedas, quem não já ouviu esse nome, mas não sabe direito, o famoso Bitcoin. Bitcoin tem crescido muito e outras criptomoedas também estão entrando nisso e tem sido, sim, uma alternativa de investimento para muita gente. Ainda tem muita dúvida sobre esse mercado, ainda tem muita muita coisa para ser desenvolvida. A gente precisa estudar muito ainda sobre o mercado de criptomoedas, mas bem superficialmente aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais, tem uma surpresa para vocês também sobre criptomoedas, que eu vou falar daqui a pouco, que você precisa entender que o que é uma criptomoeda? Bem resumidamente, é uma moeda, é um dinheiro, tá? Só que é um dinheiro digital. Ele tem o seu valor lá, mas ele não existe fisicamente. Você não imprime, você não tem uma nota de Bitcoin. Você não tem isso na mão. O Bitcoin, ele é um dado, ele é uma criptomoeda, ele é digital e você pode negociar ele. E assim como você faz com a cotação do dólar, do peso argentino, do real, do euro, que a gente vive falando, né? O dólar valorizou, o dólar subiu, o dólar caiu. Isso acontece também com as criptomoedas. Nesse caso do exemplo que a gente está dando dos bitcoins. Então o bitcoin sobe, desce. Ultimamente ele tem subido muito. E por que tem chamado a atenção dos investidores? Porque normalmente no mercado de ações, as ações que mais crescem aí 3, 4, 5% no mês. Às vezes pode ter uma ação que em um ano cresceu ali 40% de uma empresa que realmente alavancou o seu negócio. Os bitcoins e as criptomoedas estão tendo um histórico de crescimento em alguns períodos aí, de um mês crescer 50%, de um mês crescer às vezes 100%. Então isso tem chamado muita atenção dos investidores. Agora eu quero fazer um convite para você que está interessado nessa área específica de criptomoedas. Na semana que vem, nesse mesmo horário, eu vou trazer aqui um grande amigo meu que já está há mais de 6 anos trabalhando no mercado de criptomoedas, investindo e estudando, e ele sim vai tirar todas as nossas dúvidas, inclusive as minhas, porque a parte de criptomoedas também eu confesso para vocês que é nova. A parte de criptomoedas é uma coisa que eu também estou aprendendo agora, começando a investir agora, e eu quero aprender, tenho muitas perguntas já anotadas para fazer para ele. Então, na semana que vem, nesse mesmo horário, nosso encontro marcado novamente para falar aí sim especificamente sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, e inclusive anote as dúvidas que você tem para mandar aqui no chat para a gente, porque a gente vai responder tudo isso, vamos bater um papo aqui e, enfim, tirar as dúvidas que vocês tiverem, as dúvidas que eu já tenho também, estou começando agora, tá? Então, já deixa marcado aí, anotado, na quarta-feira que vem já tem mais um encontro, uma live marcada para falar especificamente sobre criptomoedas, tirar todas as dúvidas que você precisa para começar, tá? Então, assim, falamos um pouquinho de criptomoedas, de bitcoins, mas vamos pensar, o que você precisa entender, então, que eu estava falando sobre as ações, sobre investimento em renda variável, o que precisa ficar na sua cabeça, tá? Deixa eu ser bem claro com vocês estão aí me acompanhando, eu não estou aqui para dar indicação de ação, eu não estou aqui para dar indicação de corretora que você vai usar, também não vou mostrar para você como que você faz a compra de uma ação, como que você programa o stop loss, como que você faz a ação de venda, a ação de compra. Não é isso que a gente vai falar aqui, a gente vai entender dentro da renda variável o que eu preciso prestar atenção para decidir como eu quero investir o meu dinheiro, tá? Então, vamos falar assim, eu comentei agora há pouco que quando você compra uma ação de uma empresa, você está se tornando sócio dessa empresa. Então, quando você está no mercado de ações, existem formas de você comprar essas ações, existem tipos de ações. Tem as ações que te dão direito a lucros e dividendos, tem as ações que te dão direito a voto, inclusive de decisão em algumas coisas da empresa. E essas ações,
você escolhe. Não, eu quero realmente comprar uma quantidade grande, um capital grande, porque eu quero participar das decisões dessa empresa. Isso é um tipo de investimento que você vai fazer. Não, eu só quero investir para crescimento do meu capital. Então eu não vou comprar uma ação do tipo que me dá direito a voto. Eu vou comprar uma ação da que paga dividendos. Porque eu tenho um capital aqui, eu quero aplicar ele, vou escolher uma empresa segura, uma empresa com um bom potencial de crescimento e que paga bons dividendos, para eu poder ter um retorno, ter uma renda extra aí através desse investimento. Então, essa é uma metodologia. Está entendendo por que é importante, antes de decidir onde investir, antes de decidir qual ação você vai investir, você ter muito claro qual o objetivo que você quer alcançar? Porque se você não sabe onde você quer chegar, não dá. Você vai desperdiçar o seu dinheiro, você vai fazer más escolhas e você vai acabar perdendo dinheiro porque você não decidiu corretamente. Se você espera um ganho rápido e você não sabe lidar com o risco e com a oscilação de mercado, você vai acabar caindo como posso dizer, você vai acabar caindo em indicações de ações que têm tido um histórico de crescimento, que têm tido aí, nossa, olha, essa ação aqui, ó, pode comprar, que faz 5 meses que ela só cresce, está crescendo muito, pode comprar que ela vai continuar crescendo. Você compra, no próximo mês ela cai. Por quê? Porque você não analisou o mercado, você foi na onda de quem estava dizendo para você que aquela empresa estava crescendo. Então, isso não é um investimento correto no mercado de ações, porque é aquilo que a gente falou lá no começo da live. Não é renda fixa, é renda variável. Você não tem certeza do que vai acontecer. Você pode sim fazer um estudo de mercado, entender a ação, entender a empresa que você está investindo e ver se realmente ela tem potencial para crescer. Né? Então, quando você faz isso, você começa a ter mais segurança para correr os riscos do mercado. Porque o mercado de renda variável, se vocês lembram, quem estava aqui, quem viu a live da semana passada, a gente falou que você tem que prestar atenção em 3 principais pontos na renda fixa, que é a segurança, o rendimento e a liquidez, porque você pode precisar desse dinheiro, né? Então, segurança para ter certeza que você não vai perder aquele dinheiro, o rendimento para saber o quanto você vai fazer crescer esse seu capital, e a liquidez porque você pode precisar desse dinheiro a qualquer momento, então você saber se você precisa ou não precisa desse dinheiro, então avaliar a liquidez. Na renda variável, isso muda um pouco. Por quê? A segurança que você vai analisar não tem garantia. Lá na renda fixa você tinha a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, você tinha a garantia, no caso do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, que garante que se alguma coisa der errado, ele vai repor o seu dinheiro investido. Na renda variável não existe isso. A renda variável é por sua conta e risco. Você que vai escolher lá nas ações que você está investindo qual é o risco daquela empresa, se ela está indo bem ou se ela está se arriscando demais, ou se ela corre o risco de quebrar daqui 3 meses. Você tem que analisar esse risco, essa segurança. Só que na contrapartida, no mercado de ações, existe uma balança. Quanto mais segura é uma empresa, menos a chance dela crescer. Quanto mais ela está crescendo, menos segurança você tem. Isso é lei de mercado, tá? Não tem como eu explicar rapidamente aqui para vocês, mas é lei de mercado, é lei de oferta e procura e tem muitos fatores e muitas variáveis em volta que vão fazer esse mercado trabalhar dessa forma. Então é completamente diferente do que a gente falou, que era a renda fixa. Então você precisa estar preparado. Se você quer realmente entrar no mercado de ações, entrar na renda variável, aumentar os seus ganhos, lembra que eu falei, renda fixa é muito bom, mas ela é fixa, ela é limitada, ela não vai te pagar mais do que aquilo que está previsto. A renda variável, sim, ela pode te pagar muito mais, só que ela também pode te tomar dinheiro se você não souber o que você está fazendo. Ah, Wellington, mas então estou lascado, né? Porque eu vou ter que estudar todas as empresas do mercado. Eu não tenho tempo para isso, cara. Eu tenho um dinheiro aqui que eu queria investir, que eu queria fazer crescer, mas eu não tenho tempo de parar e ficar vendo histórico de empresa, vendo gráfico, vendo contabilidade de empresa, não. O que eu posso fazer? Bom, aí a gente tem outras opções. Quais? Os fundos de investimento. Você tem fundos de investimento que eu falei aqui já, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento de ações, fundo de investimento de índices. O que é o fundo de investimento de índices? É um dos mais interessantes que me chama a atenção, assim, que é até difícil um pouco de explicar, mas o índice é aquela cotação que às vezes a gente vê no jornal, na TV, na internet, que a Bolsa de São Paulo subiu 3 pontos. Esse é o índice da Ibovespa, que é a Bolsa de São Paulo. Ah, a Bolsa Nasdaq subiu 4 pontos percentuais. A Bolsa da China caiu 2 pontos percentuais. Se bem que ultimamente a China só cresce, né, com esse rolo de pandemia. Mas, enfim, esses índices são... Isso é o seu ETF, é o fundo de índices.
Então, esses índices, você pode aplicar dinheiro no índice. E aí o retorno que você vai ter é baseado no índice. Se você está confiante, por exemplo, que a Ibovespa vai continuar crescendo nesse momento da economia do Brasil, então você pode colocar o seu dinheiro, colocar uma parte maior do dinheiro que você está investindo num fundo de índices do índice da Ibovespa. Ou não, eu acredito que a Bolsa de Nova York que vai crescer mais ou menos, né? Então você pode escolher um fundo de índices para aplicar. Não, eu quero uma coisa assim mais que me dê um retorno fixo mensal e tal. Você pode escolher, por exemplo, o fundo de investimento imobiliário, o FII, que nesse fundo de investimento imobiliário, qual que é a função, como que ele funciona? O fundo de investimento imobiliário, na verdade, ele é um fundo que tem a posse de vários imóveis, muitas vezes de imóveis de grande porte, imóveis que você não conseguiria comprar particularmente, né? Mas prédios de shoppings, de hospitais, etc. Então, o que esse fundo faz? O que é um fundo, para começar, gente? Um fundo de investimentos. Tá? Um fundo de investimentos são um coletivo, são várias pessoas que juntos colocam o seu dinheiro para que um administrador escolha e tome as decisões melhores para fazer que esse fundo cresça, que esse dinheiro renda. Tá? Então, na base, o que é? A gente se junta, pega o nosso dinheiro, escolhe uma pessoa que a gente acredita que sabe lidar com bolsa de valores, coloca o dinheiro na mão dele e fala, olha, tá aqui então, a gente faz um contrato, você faça o nosso dinheiro render o máximo possível e a gente te paga um percentual por isso. Um fundo de investimento é isso. Então vai ter uma pessoa que vai ficar lá o dia inteiro, muitas vezes quase que 24 horas por dia, porque ele vai trabalhar com ações de fora do país também, então ele vai estar lá o dia inteiro envolvido com isso, pesquisando sobre as ações que crescem, as ações que descem, para usar o dinheiro de todos os participantes do fundo para, de certa forma, fazer isso crescer, porque vai dar retorno para nós que temos o dinheiro aplicado nesse fundo, mas também vai dar retorno para ele em proporção daquilo que ele fizer crescer o fundo de investimento. Então, voltando, o fundo de investimento de imóveis é esse conjunto de pessoas que contratou um administrador para escolher vários imóveis, comprar vários imóveis, pensando em valorização, pensando em venda futura, pensando em recebimento de aluguéis, né? Então o fundo de imóveis, ele de certa forma é a segurança do investimento num imóvel. Sabe aquela história que nossos pais sempre diziam? Olha, quando você for investir, quando você tiver um dinheiro, compra um terreno, compra uma casa, faz um imóvel, alguma coisa, compra uma casinha para alugar, que você vai ter um rendimento. O fundo de imóveis, fundo imobiliário, é isso. Só que é isso com o prédio do shopping, com o prédio do hospital, com vários prédios. Dependendo do fundo que você escolher para investir, ele é um fundo proprietário de prédios espalhados pelo Brasil e até mesmo fora do país. Então você vai receber o rendimento dos aluguéis que são pagos pelas entidades que utilizam esses imóveis. E o fundo é proprietário. Então você, de certa forma, é proprietário de uma fração, de uma pequena fração de todos esses imóveis, entendeu? Dá até para você brincar, né? Comprar um fundo de imóvel que seja dono de um shopping aí perto da sua casa e ir lá no shopping e sair falando pro povo, né? Também sou dono desse negócio aqui. Realmente, você vai ser dono de uma parte disso. Esse é o fundo imobiliário. É um fundo muito bom para quem gosta de um pouco mais de segurança e ter um certo retorno através dos aluguéis que são pagos. Então, você pode escolher pelo perfil dos fundos de imóveis que existem. Tem também os fundos de ações. São fundos da mesma forma, com a mesma estrutura, um administrador, pessoas que colocam o dinheiro à disposição desse administrador, mas esse fundo daí voltado para a compra de ações. Então, em vez de você ter que escolher quais as ações, quais as empresas você vai investir e comprar cada ação, você pode comprar uma cota desse fundo de ações e o administrador é que vai escolher as ações que ele vai comprar. Pensando em quê? Em rendimento, em aumento de capital, em retorno, em pagamento de dividendos. Então, tudo isso você vai analisar na hora de escolher o fundo. Existem diversos fundos, cada administrador vai ter a sua personalidade, vai ter no contrato do que você tem lá com relação ao fundo da cota que você compra, qual é o perfil do fundo, se ele é um perfil de fundo de crescimento de capital, se o perfil dele é um perfil mais arrojado, que vai atrás de um crescimento mais acelerado, ou se é um perfil mais conservador, que vai manter um crescimento estável, né? Vai tentar buscar ações sempre com um crescimento estável. Qual que é o lado bom do investimento em fundos de ações? Você não precisa parar no seu dia para fazer pesquisas, para ir atrás de histórico das ações que você vai comprar, para entender as ações, para saber se aquela empresa está indo bem, está indo mal, para saber se aquela notícia vai influenciar no mercado da empresa que eu estou investindo. Então isso tudo você não precisa fazer. O administrador do fundo é que vai tomar essas decisões por você, que vai acompanhar o mercado e que vai escolher. Então você escolhe o quê? O perfil do administrador, aquele que mais se enquadra com você.
deixa eu fazer mais um parênteses aqui. De novo, é importante você saber qual o seu objetivo e qual o seu perfil, para que você também escolha um administrador de fundo que entenda isso, que tenha esse perfil. Por quê? Você vai se sentir muito mal, você vai se sentir mal no sentido de que você não vai concordar com as decisões do administrador do fundo se você tiver um perfil muito diferente daquele que ele tem. Então o administrador do fundo, ele tem lá, ou o próprio fundo em si, ele tem lá o seu perfil, se é um fundo conservador, se é um fundo mais arrojado, se é um fundo para crescimento de capital, ou se é um fundo para receber dividendos. Então você precisa entender o que você quer para que você procure o fundo que traga para você o retorno que você espera, no prazo que você espera, o crescimento que você espera. Tá? Então, eu preciso aumentar a minha renda ali, receber mensalmente um dinheiro a mais, eu tenho um capital guardado, invista num fundo imobiliário, que ele vai te trazer os dividendos, lá, os aluguéis, mensalmente. Ah, não, eu tenho um capital, eu não preciso de uma renda agora, mas eu quero fazer esse capital crescer, porque lá no futuro eu quero comprar uma casa em outro país, me mudar e ter esse capital para isso, para comprar essa casa na praia, em Cancún, no México, enfim, não sei, onde você quiser. Então, lá no futuro, daqui 20, 30 anos, você vai querer ter um capital maior do que você tem hoje. Aí você vai escolher um fundo com um perfil desse, de crescimento, de valorização, não de pagamento de dividendos. Entende? Então, você precisa saber qual o seu objetivo para você escolher o melhor fundo para você. Tá? Então, ações, fundo de ações e fundo imobiliário, a ideia é essa. Tá? As outras opções que eu comentei com vocês, passando rapidinho aqui, só para falar então, tem o mercado de opções, tem o mercado futuro, isso eu não vou entrar em detalhes agora, até porque é um negócio mais complicado, tá? Nem eu entendo muito, não é minha área de pesquisa, tá? Essa parte de mercado futuro, de mercado de opções. Tem o mercado de câmbio, que resumindo para vocês, o mercado do câmbio é o que? É você acompanhar a cotação das moedas e comprar uma moeda em baixa, esperar ela se valorizar e vender para você ter um retorno. Então pensa assim, você tem reais, nós estamos no Brasil, nós trabalhamos com o dinheiro real. E o dólar hoje está muito valorizado, então você não vai comprar dólar agora, tá? Espera um pouquinho, pode ser que ele comece a baixar, e a gente falou disso há uns dias atrás com a alta da Selic, a tendência de aumento da taxa Selic, pode ser que o dólar comece a baixar, até o final do ano já deve começar a dar esse sinal, então espera um pouquinho se você quer comprar dólar. Mas vamos lá, dólar começou a baixar, aí deu aquela estabilizada, você fala, acho que agora ele vai começar a crescer, a subir de novo. Você compra dólar na baixa, espera, começa a passar, ele cresceu, você vende ele na alta, qual foi o ganho que você teve? Você teve o ganho na moeda em reais. Então você comprou dólar a R$3 e vendeu o dólar a R$6, você dobrou, você teve um lucro de 100%, um crescimento de 100% nesse investimento que você fez no mercado de câmbio. Isso funciona para outras moedas também, para o euro, para a libra esterlina, peso argentino, a moeda que você for fazer. E esse mercado de câmbio, ele é muito similar ao tipo de transação que você vai fazer nas criptomoedas que a gente estava falando e que, de novo, fica aí o convite para quem não estava aqui a hora que eu falei, na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, quarta-feira, às 9h25 da noite, eu vou chamar um amigo meu que trabalha já há mais de 6 anos com criptomoedas e ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre isso. Mas, basicamente, o funcionamento é o quê? Você compra uma moeda, Bitcoin por exemplo, você compra hoje R$100 de Bitcoin, tá? Isso vai dar 0,000 alguma coisa, porque o Bitcoin está muito valorizado já. E daqui a 6 meses, esse Bitcoin pode ter subido 40%, 50%, 60%. Então se você comprou hoje R$100, vamos dizer que R$100 hoje dê 0,001 Bitcoin, tá? Então você comprou R$100 de Bitcoin, então agora você não tem mais reais, você tem 0,001 Bitcoin. O Bitcoin está lá valorizando, mas você continua tendo 0,001 Bitcoin. Esse é o quanto você tem em Bitcoins, mas ele começou a valorizar com relação ao dinheiro real que nós temos, que a gente usa no Brasil. Então, daqui 6 meses, você vai continuar tendo... por que eu estou falando isso? Tem gente que fala assim, mas o Bitcoin rendeu 30%. Não, o Bitcoin ele continua sendo Bitcoin. Tá? Então, o Bitcoin render 30% tem que ser com relação a alguma moeda. O Bitcoin rendeu 30% com relação ao dólar, rendeu 60% com relação ao real, rendeu 37% com relação ao euro. Então você tem que saber com relação a quê? Por quê? Enquanto o Bitcoin, ele é só Bitcoin, 0,001 Bitcoin é o que você tem na sua conta. Vamos dizer que daí você espera 6 meses para comprar, para valorizar esse Bitcoin. Então você pagou R$100 em 0,001 Bitcoin, daqui 6 meses você vai vender esse mesmo 0,001 Bitcoin, só que agora ele vale R$200. Então em 6 meses você teve um rendimento de 100%. Ele dobrou o capital que você tinha. Então a gente está falando que R$100 virou 200, beleza, ganhei R$100. Mas se você tem uma reserva, um dinheiro aí que você pode colocar
colocar num investimento de um pouco mais de risco. A gente vai entender que Bitcoin também tem risco, tá? É renda variável, mas hoje ele está em crescimento. Se você tem aí 2, 5 mil reais disponíveis para colocar no Bitcoin, pode ser que nos próximos 6 meses ele valorize realmente 100%. E em 6 meses você vai ter transformado 5 mil reais em 10 mil reais. Então, o Bitcoin tem chamado, Bitcoin e as criptomoedas têm chamado muita atenção de quem trabalha com isso, de investidores, por causa disso, por causa desse potencial de crescimento. Deixa eu falar uma curiosidade que eu descobri hoje sobre Bitcoin, que eu acho que vocês não sabem. Você sabia? A gente ouve muito falar sobre a mineração de Bitcoins. Você sabia que existe um número limitado de Bitcoins que vão poder ser minerados? Existe uma quantidade final de Bitcoins que vão existir. Não é infinito. Você não pode falar assim, eu vou comprar aqui, tem as mineradoras de Bitcoin, né? Não vou explicar isso aqui agora, tá, gente? É muita tecnologia, mas existem as mineradoras de Bitcoin. Só que existe um limite. Vai chegar um dia em que não vai mais aparecer Bitcoin. Só vai ser o que já existe no mercado, o que já existe nas corretoras, o que as pessoas já estão comprando. E aí o que vai acontecer? Vai começar a transitar. Por que isso, na verdade, é bom? Porque um dos motivos da inflação do dinheiro normal, por exemplo, do dinheiro que a gente trabalha do real, o que é? Quando o dinheiro desvaloriza ou quando o governo, o Banco Central, acredita que precisa dar uma injeção de moeda, de dinheiro no país, o que eles fazem? Ele vai lá no Banco Central, lá na Casa da Moeda e imprime mais dinheiro. Então, na verdade, o que o dinheiro deveria ser? O dinheiro ele deveria refletir, no caso do real, por exemplo, qual é o poder, o tesouro, o PIB, Produto Interno Bruto, o Tesouro Nacional. Quanto nós temos de valor? Nós temos X bilhões de reais de valor do Brasil. Se o governo imprime mais notas, mas em si nós não crescemos, o que está acontecendo? Eu estou desvalorizando o meu dinheiro, desvalorizando o real. Por quê? Porque o meu valor ainda é o mesmo, só que eu imprimi mais notas. Então cada nota passa a valer menos. Com o Bitcoin, o que tem acontecido e o que vai acontecer? O Bitcoin tem uma quantidade finita de quantidade. Então, inclusive, já se descobriu hoje também que são 21 milhões de Bitcoins, de unidade de Bitcoins. Hoje, parece que existem no mercado cerca de 18 milhões de Bitcoins, tá? Espalhados pelo mundo aí, comprando, vendendo. Mas existe uma quantidade finita que vai aparecer de bitcoins, que vai ser minerado. Tem a ver, isso inclusive a gente vai conversar com o especialista na semana que vem, tá? Que existe uma quantidade finita de bitcoins que vão aparecer. E por que isso é bom? Porque isso vai manter o valor do Bitcoin. Assim como o ouro. Por que o ouro é valorizado? Por que o ouro ele tem tanto valor? Você sabe por que o ouro tem tanto valor? O ouro tem valor porque ele é um metal precioso, ele é um metal raro, não é um negócio fácil de achar. Você tem que garimpar, que minerar, assim como a analogia do Bitcoin. Você tem que minerar o ouro. E ele está sempre valorizando por quê? Porque ele é uma quantidade finita. Você não pode chegar lá no banco e mandar o banco fazer mais ouro. Esse ouro tem que vir de algum lugar, entendeu? Se ele tem que vir de algum lugar, ele tem o seu próprio valor. O Bitcoin é a mesma coisa. Ele tem uma quantidade finita de Bitcoins que vão aparecer no mercado. Se ele tem uma quantidade finita de Bitcoins, vai chegar um momento em que você não pode ir lá e mandar fazer mais Bitcoins. Perdi Bitcoin, imprime mais Bitcoin para mim. Não existe isso. O Bitcoin ele é limitado. Existem outras que não tem limite, tá? Eu até estava conversando com esse meu amigo hoje e ele estava falando, vai muito da forma que foi planejada e foi criada cada moeda, cada criptomoeda. O Bitcoin foi criado para ter um prazo final e ele tem os ciclos dele lá que ele estava me explicando, a cada 4 anos a liberação de novos Bitcoins para serem minerados cai pela metade, tá? Ele vai explicar isso melhor na semana que vem, mas a produção de bitcoins cai pela metade, até que vai chegar aproximadamente, tem um especialista aí que eu li hoje, que diz que em 2140 vai acabar a mineração de bitcoins. Ela vai caindo pela metade a cada 4 anos, vai chegar num momento que vai chegar no mínimo e não vai mais produzir bitcoins, vai arredondar esses 21 milhões de bitcoins existentes no planeta. Então, como é uma quantidade finita, se você quiser Bitcoin e não existe mais Bitcoin para ser criado, você vai ter que comprar de quem tem. E para comprar de quem tem, a pessoa vai vender no preço que ela quiser. Mas e o valor de mercado? Pensa assim, você compra dólar, tá? Você tem 100 dólares na sua mão. Eu posso chegar para você e falar, olha, eu te dou 200 reais nessa nota de 100 dólares que você tem. Você sabe que dólar hoje vale pelo menos 5. Desculpe que eu não sei de cabeça a cotação do dólar hoje. Mas 5 reais, vamos arredondar para 5 reais, tá? Então você tem 100 dólares na sua mão, você sabe que vale 500 reais. Se eu chegar e oferecer para você 200 reais, você não vai aceitar. Mas se eu oferecer 600, aí você aceita. Por quê? Porque eu estou pagando mais do que você sabe que vale.
Agora, se é uma nota bonitinha, novinha, que você não quer trocar, que você quer guardar, eu posso te oferecer 1.000 que você não vai vender, certo? Você vai guardar essa nota de dólar para você. Ela é uma nota de US$ 100 que vale 500, mas se eu oferecer 1.000 você não vai trocar, porque ela tem um certo valor para você. Você gosta daquela nota. Sei lá por quê, seu pai assinou no cantinho da nota, vamos dizer isso, você gosta da assinatura do seu pai? Ah, essa nota é personalizada, é minha, eu não vou trocar ela. Então ela tem um valor maior. Isso vai acontecer com o Bitcoin, porque vai chegar um momento que ele vai ser limitado e ninguém vai poder inventar mais Bitcoins, tá? Feito esse parênteses novamente, então, só para a gente fechar o assunto de Bitcoins aqui, na semana que vem não percam esse encontro com esse meu amigo especialista que já tem estudado muito sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre blockchain, sobre as outras criptomoedas que estão surgindo. Tem muita informação, muita coisa boa para trazer na semana que vem, então não perca a live da semana que vem, tá? Mas vamos continuar então falando sobre renda variável. A gente falou um pouco sobre ações, falou sobre os fundos de ações, falou que o fundo de ação é bom para que você não precise se dedicar o dia inteiro a ficar trabalhando, comprando, vendendo, trocando ação. Quem faz isso é o tal do day trade. Você já ouviu falar em day trade, swing trade? Essa posição, esse cara que faz o day trade, que faz o swing trade, esse trader que o mercado chama, é o profissional que trabalha com isso, com compra e venda de ações, de fundos de ações, de cotas, dentro do mercado de renda variável, é ele que atua. E se você tem essa vontade, o que você precisa estar atento? Lembra que eu falei, eu não vou dizer para você onde você faz curso, onde você entra, qual a melhor corretora, onde você compra ou vende. Não é isso. O objetivo aqui é abrir as nossas mentes para entender o que é o mercado e saber se é isso que realmente você quer. Eu falei muito sobre os fundos de investimentos, fundos de ações, para você que quer entrar nesse mercado, mas que não quer ter o trabalho de parar o dia inteiro, ou pelo menos uma parte do seu dia, para ficar avaliando a ação, avaliando a empresa. Agora, se esse é o seu perfil, se você gosta disso, se você quer trabalhar com isso, se você quer atuar no mercado de ações, escolhendo as ações que você vai comprar, escolhendo as empresas, comprando hoje, vendendo amanhã, comprando de manhã, vendendo à tarde, esperando dar aquele pico de baixa para vender daqui 2 horas no pico de alta e ir faturando esses rendimentos assim de grão em grão e fazendo o seu faturamento ao longo da semana e do mês crescer, esse é o trader, esse é o profissional da área do mercado de ações, do mercado de renda variável. E o que você precisa saber? Primeiro, o trader é um profissional. Você não vai brincar no mercado de ações. Você não pode brincar no mercado de ações. Eu já falei muito isso. Dinheiro não leva desaforo para casa. As ações, muito menos. Se você quer realmente trabalhar no mercado de ações, então tudo aquilo que eu falei sobre as ações, sobre ser um acionista, saber os tipos de ações que você está trabalhando, saber os direitos que elas dão, o rendimento, saber se a empresa que você está escolhendo ela está crescendo ou não está crescendo, se ela está com planos de ampliação ou até mesmo se ela está com planos de sair do país. Por exemplo, recentemente a gente teve a notícia, há um tempo atrás, de que a Ford estava fechando montadoras e se retirando do mercado nacional, do mercado brasileiro. Depois vieram outras notícias de que não, de que ela ia permanecer em alguns pontos. Tudo isso influencia em quê? Influencia na cotação da ação do grupo Ford, da montadora Ford. Então você precisa saber que se você quer trabalhar como trader, você precisa estar antenado, você precisa se dedicar a analisar o mercado, a analisar as empresas, a analisar a economia. Ah, eu quero trabalhar, quero investir na Bolsa de Valores de Nova York. Você vai precisar entender a dinâmica do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. No final do ano passado a gente teve a eleição do Joe Biden, né, e a perca da eleição pelo Donald Trump, que movimentou demais a economia interna e externa dos Estados Unidos e, consequentemente, chacoalhou a economia do mundo inteiro. Né? Então, muita gente falando que ia ser um desastre, que ia isso, que ia aquilo, preferindo o Trump, outros preferindo o Biden, e isso realmente abalou as estruturas, chacoalhou bastante os índices das bolsas no mundo inteiro. Tá? Então, se você quer trabalhar com isso, você tem que estar antenado nessas coisas, nessas notícias. Não se engane. Não se engane que você vai entrar lá, vai escolher, vai chutar as empresas porque o nome é bonitinho, ou porque você já ouviu falar daquela empresa, ou porque aquele fulano que você segue lá no Instagram falou, que você segue lá no YouTube, falou que essa empresa vai crescer. Não é assim que você vai crescer de verdade no mercado de ações. Eu não estou aqui para falar que sou eu que vou dizer para você como que você vai crescer, tá? É você que precisa aprender qual é o caminho que você quer trilhar. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente tentando fazer com que nós abramos os nossos olhos para enxergar que o mercado de ações, que a renda variável, é possível sim crescer, é possível sim ganhar muito dinheiro, é possível sim você transformar a sua vida financeira na renda variável, mas você precisa abrir o olho. Não é fácil, não é simples, não é mágica. Você não vai chegar lá, colocar o seu dinheiro e amanhã você está rico.
Você não vai chegar lá e um cara vai chegar para você e falar, olha, dá o seu dinheiro aqui que eu tenho um negócio bom e eu vou resolver todos os problemas e você vai ter 15% de rendimento no mês garantido. Cara, não existe isso. Não existe rendimento garantido. Sabe como que você tem rendimento de 15% no mês garantido? Abre um banco, cria um cartão de crédito e dá o cartão pro povo que não sabe usar. Aí você vai ter, porque o juros do cartão de crédito é cerca de 25% ao mês. Então aí o cara que atrasar, ele vai te pagar 25%, você vai ter um rendimento de 25% no mês, se você abrir um banco, tá? Dentro do mercado de ações da renda variável, para ter esse rendimento, realmente é muito difícil e não é garantido. Não tem como garantir que vai ser sempre o mesmo rendimento. Pode ser um mês que vai ser o dobro disso, vai ser 20, 25, 30% de rendimento, mas pode ter meses que se você fizer a escolha errada e não acompanhar, você vai ter 5%, 2% ou até vai perder dinheiro. E aí você tem que aprender então a lidar com isso e entender qual é o seu perfil de investidor. Se você é um investidor conservador ou se você é um investidor arrojado. O investidor conservador é aquele investidor que ele prefere segurança, que ele não gosta de correr tantos riscos, que ele prefere ganhar pouco, mas ganhar sempre. E esse é o investidor conservador. O investidor arrojado é aquele que prefere os ganhos altos, mesmo sabendo que o risco também aumenta. No mercado é o seguinte, ganho alto, risco baixo, ganho baixo. Não tem segredo. Tá? No mercado de ações é isso. Se você quer ganhar muito, você vai ter que correr muito risco. Pode dar merda? Pode, mas você pode também acertar e ganhar muito. Lembra, esse acertar que eu estou falando não é sorte, tá? É você estudar, analisar, entender a ação que você está investindo e acertar realmente no investimento na empresa que você está investindo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para a gente falar. Tem algumas perguntinhas que vocês mandaram lá nas caixinhas de pergunta que eu vou comentar aqui, né? Então, perguntaram lá por que a renda variável é melhor do que a renda fixa. Cara, primeiro, isso é um mito. Não dá para dizer que uma é melhor do que a outra. Ela vai ser melhor dependendo do objetivo que você tem. Falei disso aqui já, né? Falamos várias vezes. Se você souber onde você quer chegar, você vai saber o que é melhor. Para você, é melhor um barco ou um avião? Depende de para onde você vai. Se você está indo para uma ilha, para uma pequena ilha, o avião não vai aterrissar lá. Então é melhor você ir de barco. Agora, se você quer ir daqui para o Japão em 2 dias, aí pega um avião, porque o barco não vai chegar. Então, se você não sabe onde você quer chegar, não sabe o caminho que você quer trilhar, não dá para dizer que é melhor renda fixa ou que é melhor renda variável. Então, depende muito do objetivo, tá? Então, que isso fique claro também. A gente precisa aprender a analisar os nossos objetivos, beleza? Perguntaram também se fundo imobiliário é renda variável. A gente falou disso aqui já, o fundo imobiliário é sim uma renda variável. Por quê? Mesmo aquele fundo imobiliário que te paga os rendimentos dos aluguéis, você vai falar, mas não é renda variável, eu estou recebendo aluguel todo mês. Entenda, o fundo imobiliário, ele tem vários imóveis, o fundo é proprietário de vários imóveis, tá? E esses imóveis realmente pagam um aluguel para o proprietário, que é o fundo. Só que pode acontecer, nessa crise mesmo que a gente está passando, às vezes um dos imóveis pode ser de um shopping, e esse shopping teve muitas lojas que fecharam e perdeu dinheiro, deixou de receber aluguel. Se ele deixou de receber aluguel, o que acontece com esse shopping? Ele começa a pagar, a administradora desse shopping começa a não conseguir cumprir com as contas, com o aluguel que ele tem do prédio como um todo, né? Então pode ter queda. Pode acontecer, por exemplo, de um desses imóveis, ele está num terreno que vai ser desapropriado. E aí você perde, porque dependendo da situação, realmente o terreno vai ser desapropriado e não tem o que fazer, você vai perder. Aí o fundo imobiliário vai perder aquele terreno, vai perder aquele imóvel, consequentemente ele vai perder em valor. Então é uma renda variável sim, diferente do mercado de ações, mas é uma renda variável, tá? Então ele é renda variável sim, apesar de ser seguro, tá? Como perguntar aqui, como faz para investir em ação? Bom, a gente falou um pouquinho aqui do como entender o mercado de ação. Investir no mercado de ações, né? Investir em ações, para quem não sabe, você precisa criar uma conta numa corretora. Agora eu vou falar a parte prática, a parte técnica, tá? Você precisa criar uma conta numa corretora, você vai entrar lá, vai transferir o dinheiro da sua conta pessoal para a conta na corretora e lá dentro você vai ter o home broker, que é o sistema que a corretora disponibiliza para você acessar as cotações, acessar as ações. Cada corretora vai ser um layout e é por isso que eu falo para vocês que eu não estou aqui para ensinar você a fazer essa operação, tá? Isso aí cada corretora tem lá os especialistas que vão te ensinar. Tem corretora que não cobra taxa, tem corretora que cobra taxa por movimentação, tem corretora que cobra taxa mensal para você movimentar quanto você quiser. Então assim, você vai precisar analisar. Não, eu quero investir no mercado de ações e eu quero comprar um tanto de uma ação lá e deixar lá.
Então, procure uma corretora que não cobra taxa de administração, que cobra só a taxa por negociação. Por quê? Você vai negociar uma vez e vai deixar lá 5 anos parado, você não vai pagar mais, entendeu? Você vai pagar só quando você for vender. Agora não, eu quero trabalhar de trader, eu gostei desse negócio aí de compra e venda de ação, comprar na baixa, vender na alta e ganhar e multiplicar o lucro. Você gostou disso? Então aí você tem que procurar uma corretora que se adapte melhor a isso, que cobre taxas mais baratas de corretagem, né? Taxas mais baratas por ação, por movimentação que você fizer, por operação que você fizer. Talvez uma corretora que não cobre a administração, que cobre só por movimentação, ou que cobre uma taxa fixa mensal para você e que você possa fazer lá um número finito de movimentações, 50, 100 movimentações mensais por aquele valor que você paga no mês. Então tudo isso você precisa levar em conta. Mas basicamente é abrir uma conta numa corretora de valores. Tem várias indicações também. Tem gente que indica um monte aí, tem famosos que indicam. Você procure. Entenda que você precisa escolher a corretora pelas taxas de custódia, por aquilo que ela vai cobrar, conforme o que você quer fazer. E também que ela atue no mercado que você quer fazer. Por exemplo, eu quero comprar cotas de um fundo imobiliário. E aí você faz conta numa corretora que não trabalha com fundo imobiliário. Então tem essa situação também, pode acontecer. Então é só um exemplo, procure ver se aquele mercado que mais te chamou a atenção, se aquela corretora usa. Ou por exemplo, eu quero uma corretora que tenha a renda variável, mas que eu também possa investir em tesouro direto. Então você procura uma corretora que tenha essas duas opções. Tem corretora que não tem a parte de tesouro direto, tá? Faz só a renda variável. Então procure isso, investigue isso. E aí é show de bola, é começar a análise de mercado, começar a pesquisar sobre a empresa que você quer investir, as ações que estão valorizando, onde você pode colocar o seu dinheiro e pau na máquina, estudar e fazer o dinheiro trabalhar para você. O grande foco aqui é fazer o dinheiro trabalhar para você. Lembrem-se que eu sempre falo, que eu sempre posto, quem é dono de quem? Você tem que olhar para o seu dinheiro e falar para ele, peraí, eu que sou dono de você, sou eu que decido o que você faz, não você que decide o que eu faço. Tem gente que vive até hoje deixando o dinheiro decidir o que ele faz. A pessoa não faz, não vive, não se programa e só faz as coisas que diz que tem dinheiro para fazer. Não entende que se ela se programar, se a pessoa se programar e ir atrás, ela vai ter dinheiro para fazer as coisas que ela quer. Então, se programe, aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você e se multiplicar, tá? E teve uma pergunta, para encerrar, teve uma pergunta que eu achei muito interessante, que a pessoa perguntou assim, dá para ficar rico? É uma pergunta bem direta e vou responder bem direto. Dá para ficar rico sim. Só que você tem que definir o que é ficar rico para você, né? Porque ficar rico pode ser muito pessoal, né? Cada pessoa vai dizer o que é ser rico. Para um ser rico é ter 1 milhão na conta. Para outro ser rico é ter 10 milhões. Para outro ser rico, tendo 500 mil, o cara já está contente. Para outro ser rico é ter uma renda de 5 mil por mês. Tem gente que para ser rico diz que tem que ganhar na Mega Sena. Só se for 300 milhões. Se não for a Mega da Virada, para mim não tá bom. Tem gente que precisa de tudo isso para ser rico. Tem gente que acha que ser rico é ser bilionário, igual o Warren Buffett ou o Mark Zuckerberg, dono do Facebook. Então depende. Dá para ficar rico? Dá. Warren Buffett ficou rico com o mercado de ações. Ele tem lá todo o histórico dele, você pode pesquisar e você vai ver que ele ficou rico. Aquele ditado, gaste o que sobra depois de investir e não investir o que sobra depois de gastar. Eu não sei se é um ditado não, viu, Felipe? Mas é mais ou menos isso mesmo. Hoje mesmo eu estava pensando sobre algo parecido com isso, que é a tal situação assim, a gente normalmente fica pensando, né, tem os dois lados. Você tem sim que gastar menos do que você ganha, tá? E você tem que se programar para isso. Mas vai existir pessoas que vão chegar para você e vai falar assim, cara, não dá. Se eu for gastar menos do que eu ganho, eu passo fome. Não está dando. Então você tem sempre que pensar que tem que haver essa diferença. Ou você gasta menos do que você ganha, ou você começa a ganhar mais do que você gasta. Então, o grande foco aqui é aprenda a organizar o seu dinheiro para que sempre tenha essa sobra já no começo para você investir, mas você precisa se organizar, porque tem um furo nesse ditado. Se você começar a investir e não pagar suas contas, você vai começar a sofrer algumas coisas que você não vai conseguir controlar. Por exemplo, deixa de pagar a água e a luz da sua casa para investir e ver se você vai ficar contente com isso. Se todo mês você pegar, como diz aí, né, investir primeiro, mas se não está sobrando, se você está no limite, se você não está conseguindo se organizar, esse é o ponto, tá? Não é dizer que não quer dizer que tem que investir o que sobra. Eu também sou contra isso. Você tem que se programar para sempre ter o que investir, mas você tem que se programar, porque se você recebeu o seu salário, recebi meu salário é R$2.000, vou pegar R$500 e vou investir, depois eu vejo o resto das contas, cara, você está lascado. Você tem que saber quanto você tem de compromisso, o que você tem que pagar. Antes de começar a investir, você tem que cumprir com seus compromissos.
É lógico, depois de pagar as contas, né? Quis dizer. Então, só que fala pra mim, e se você está numa situação onde o seu salário foi reduzido, por exemplo, por causa da pandemia, e o salário mal está dando para pagar as contas para você sobreviver? Como que você vai investir primeiro e gastar depois? Só que tem gente que não entende isso. Tem gente que vê esse ditado aí e acha, não, então a partir de agora eu vou receber meu salário, vou investir e depois eu vejo lá e atraso as contas e... Não é assim. Investimento no começo não vai conseguir bancar suas contas. Investimento no começo é para você aprender e começar a multiplicar. Então, gente, é isso. Obrigado a vocês todos que estiveram aí participando, alguns amigos pessoais bem próximos aí. Felipe, obrigado pelos comentários e fiquem ligados. Mais uma vez, semana que vem nós vamos ter outro encontro. Eu estou buscando cumprir esse compromisso de toda quarta-feira estar aqui ao vivo. Voltem sempre, venham participar aqui, venham acompanhar. Estou sempre buscando um assunto novo, alguma coisa para falar. Comentem aí o que vocês gostaram, o que vocês acharam, o que vocês querem talvez ver que eu comente aqui, o que vocês gostariam que fosse tema, né, de uma próxima live. Na semana que vem, então, a gente volta para falar especificamente sobre criptomoedas, o mercado de criptomoedas, tá? Em 5 minutos que eu conversei hoje com esse meu amigo, ele já falou, acho que dos 5 minutos, 4 minutos e meio foi ele falando de coisas que eu nunca ouvi falar sobre criptomoedas, então tem muita coisa para a gente aprender e é um mercado que tem muito potencial mesmo, para crescer, para ajudar a gente a sair dessa crise, nesse momento agora de pandemia, um mercado que tem potencial para crescimento rápido, tá? Veja bem, não estou garantindo, mas é um mercado que tem potencial para crescimento rápido. Vamos transformar a nossa vida financeira. Continua acompanhando aqui o perfil, dê sugestão, fala o que você quer saber. Vejo vocês semana que vem, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e até mais.